Imagine acordar todos os dias com a sensação de que sua paz depende totalmente de outra pessoa. Se ela muda o tom de voz, seu humor desmorona. Se afasta, você entra em ansiedade. Se ameaça ir embora, o medo paralisa. Esse é o ponto em que o amor deixa de ser escolha e passa a ser prisão. O estoicismo começa exatamente aqui, ao afirmar que tudo o que coloca sua estabilidade emocional nas mãos de alguém se transforma em vulnerabilidade extrema. Epicteto ensinava que não sofremos pelos fatos, mas pelos julgamentos que fazemos deles. Quando alguém acredita que só é completo ao lado do parceiro, cria um julgamento perigoso, o de que a própria vida perdeu valor sem o outro. Esse vídeo não é sobre romper laços, mas sobre entender que relacionamentos saudáveis exigem indivíduos emocionalmente autônomos, capazes de permanecer inteiros mesmo diante da perda, da distância ou da mudança. A dependência emocional não surge de um dia para o outro. Ela se constrói silenciosamente por pequenas concessões internas que parecem amor, mas são medo. O medo de ficar sozinho, de não ser suficiente, de não ser escolhido. O estoicismo chama isso de transferência de controle. Quando você entrega ao outro o poder de definir seu valor, seu bem-estar e sua identidade, abdica da única coisa que realmente lhe pertence, sua mente. Marco Aurélio alertava que nenhuma pessoa externa pode ferir sua alma sem sua permissão. Ainda assim, muitos permitem diariamente, aceitam migalhas de atenção, toleram desrespeito e silenciam a própria voz para manter o vínculo. O problema não é amar demais, é amar sem limites internos. Relações assim não fortalecem, elas drenam, adoecem e criam ciclos de ansiedade e ressentimento. Na visão estoica, amor não é fusão, é coexistência. Duas pessoas caminham lado a lado, não uma dentro da outra. Quando o relacionamento vira o centro absoluto da vida, todo o resto desaparece. Amigos, propósito, disciplina, crescimento pessoal. O estoicismo propõe um retorno ao eixo interno. A felicidade não pode depender de algo instável por natureza, como o comportamento humano. Pessoas mudam, sentimentos oscilam, circunstâncias se transformam. Construir sua paz sobre isso é como erguer uma casa sobre areia. O estoico aprende a investir energia apenas naquilo que controla. Atitudes, valores, escolhas e caráter. O parceiro pode ir embora, mas quem você é, permanece. Essa consciência muda completamente a forma de se relacionar. Observe exemplos comuns. Alguém que abandona sonhos para agradar o parceiro, que sente culpa ao impor limites, que vive em estado de alerta emocional. Essas atitudes são vistas socialmente como prova de amor, mas na prática revelam insegurança profunda. O estoicismo não romantiza a fragilidade emocional. Ele ensina força interna. Força não é frieza, é estabilidade. É conseguir amar sem implorar, cuidar sem se anular, estar presente sem se perder. Relações desequilibradas geram dependência de um lado e peso do outro. Um se esvazia, o outro se sufoca. Nenhum cresce. A autossuficiência emocional, nesse contexto, não afasta pessoas. Ela atrai respeito. Do ponto de vista técnico, o estoicismo trabalha com exercícios práticos. Um deles é a visualização negativa. Imaginar de forma racional a possibilidade da perda, não para sofrer antecipadamente, mas para reduzir o apego irracional. Ao aceitar que o parceiro pode partir, você deixa de agir movido pelo desespero. Outro exercício é a distinção diária entre o que depende de você e o que não depende. O amor do outro não depende. Seu caráter, sim. Sua dignidade, sim. Seus limites, sim. Quando esses pilares estão firmes, o relacionamento se torna uma escolha consciente, não uma necessidade emocional. Muitos permanecem em relações ruins porque confundem solidão com fracasso. O estoicismo desmonta essa ideia. Para os filósofos estoicos, estar em paz consigo mesmo é a maior forma de riqueza. A solidão não é inimiga, é espaço de fortalecimento interno. Quem não suporta a própria companhia dificilmente constrói relações saudáveis. A dependência emocional nasce justamente dessa incapacidade de ficar consigo mesmo. Por isso, o estoicismo ensina disciplina mental, reflexão diária e autocontrole. Não para eliminar emoções, mas para não ser dominado por elas. Emoções são visitantes, não governantes. Quando duas pessoas emocionalmente fortes se relacionam, o vínculo muda de natureza. Não há jogos de manipulação, medo constante ou necessidade de validação excessiva. A parceria, a troca,
a escolha diária. O estoico não se relaciona para ser salvo, preenchido ou completado. Ele se relaciona para compartilhar, construir e crescer junto. Se o relacionamento termina, dói, mas não destrói, porque a identidade não estava presa ali. Essa é a diferença entre amor e dependência. Um fortalece, o outro aprisiona. Portanto, nunca ser totalmente dependente da sua parceira ou parceiro não é frieza, egoísmo ou desapego extremo. É maturidade emocional. É entender que o amor mais sólido nasce de indivíduos inteiros. O estoicismo não ensina a se afastar das pessoas, mas a se aproximar sem perder a si mesmo. Quem domina a própria mente não se ajoelha emocionalmente diante de ninguém. E quando o relacionamento deixa de ser prisão, ele finalmente pode ser livre, leve e verdadeiro. Ao aplicar essa visão estoica no dia a dia, o primeiro movimento é interno e silencioso. Não envolve confrontos, discursos ou mudanças bruscas no relacionamento. Envolve perceber onde você se abandonou para ser aceito, onde silenciou suas necessidades para evitar conflito, onde negociou sua dignidade por afeto. O estoicismo ensina que tudo aquilo que exige a perda de si mesmo tem um custo alto demais. Quando você passa a reconstruir sua autonomia emocional, algo curioso acontece. A dinâmica do relacionamento muda naturalmente. Você deixa de reagir por medo e passa a agir por escolha. Isso gera clareza, segurança e uma presença muito mais firme. Pessoas emocionalmente dependentes vivem em constante estado de urgência. Pessoas autossuficientes vivem em estado de consciência. Outro ponto central é compreender que ninguém tem a obrigação de suprir vazios internos que você mesmo não enfrentou. O estoicismo é direto nesse aspecto. Sofrimento emocional prolongado não vem do outro, vem da resistência interna à realidade. Quando alguém vai embora, trai, esfria ou muda, o evento em si é externo. O colapso emocional acontece quando a mente se recusa a aceitar aquilo que não controla. Essa recusa cria ruminação, obsessão e autossabotagem. O estoico treina a mente para aceitar os fatos sem se render a eles. Aceitar não é concordar, é parar de lutar contra o inevitável para preservar a própria sanidade. Na prática, isso significa substituir perguntas destrutivas como "por que eu não fui suficiente?" por perguntas construtivas como "o que isso revela sobre meus limites e escolhas?" Essa mudança de foco devolve o poder ao indivíduo. O estoicismo não busca respostas emocionais imediatas, mas clareza racional. Ele ensina que a dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é opcional. Relações terminam, pessoas mudam, promessas se quebram. Ainda assim, sua integridade não precisa ruir junto. Quem constrói sua identidade apenas no relacionamento perde o chão quando ele acaba. Quem constrói sua identidade em valores permanece de pé. Existe também um aspecto pouco falado. A dependência emocional afeta a atração. Quando alguém vive em função do outro, transmite carência, medo e instabilidade. O estoicismo chama isso de escravidão emocional. Já a autossuficiência transmite segurança, presença e respeito. Não é sobre jogos de poder, é sobre equilíbrio. Quando você não precisa, você escolhe. E a escolha é sempre mais atraente do que a necessidade. Relacionamentos saudáveis não são sustentados por medo de perder, mas pelo desejo genuíno de permanecer. Por fim, o ensinamento central deste vídeo é simples, mas profundo. Nunca entregue ao outro a chave da sua paz. Ame, cuide, construa, compartilhe, mas permaneça senhor de si mesmo. O estoicismo não promete relacionamentos perfeitos, mas indivíduos preparados para qualquer desfecho. E isso muda tudo. Quando você deixa de fazer do amor uma prisão, ele se transforma em espaço de crescimento. Quando você deixa de depender, passa a se relacionar com liberdade. E onde há liberdade, há respeito, verdade e força emocional.